a essência. Você pode repetir isso comigo? Mas pastor, o que é a essência? Vamos lá. Essência é aquilo que é o mais básico, mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. E o termo essência gera outro termo chamado com o nome de essencial. Pense na sua mente, o que é essencial? Puxa, que isso aqui é essencial. O que quer dizer a palavra essencial? Indispensável. E que não pode faltar, amém? Quando eu quero falar de essência, eu falar de retorno à essência, eu também quero falar de reconstrução de altares. Eu quero ser bem breve aqui, porque Deus tem me pedido isso. Mas olha só, nós precisamos entender, irmãos, porque a gente não pode fazer um culto, a gente não pode vir na casa do Senhor, pedir a Ele uma coisa que a gente não entenda. Não tem cabimento uma coisa dessa. Querer viver algo que a gente não entende. Por exemplo, se você não entendeu o que aconteceu aqui hoje, isso é um ambiente de glória, amém? Muitas coisas têm sido profetizadas e nesse ambiente as profecias vêm e a gente recebe, e a gente nada num rio que não existe. A gente começa a rir de qualquer coisa porque vem aquela unção do riso. Esse é um ambiente de glória, irmãos. Esse é um ambiente que, se você perceber, onde existia um altar na igreja, onde as pessoas faziam culto ao Senhor, esse ambiente era trazido. E a questão é, se hoje acontece algo desse e no nosso coração, igual eu falei, questão do horário, poxa vida, mas já passou 5 minutos, irmãos. Se isso está dentro de nós, não é questão de desorganização, é porque nós estamos entregando o ambiente para quem é dono do ambiente. E quem é dono desse ambiente? Sou eu? Não, irmãos, o dono, o responsável, o gerente, o manda-chuva é o Senhor, é o Espírito Santo. Então quando a gente não consegue mais adorar, talvez alguma coisa que tem te prendido, talvez uma situação que aconteceu até mesmo hoje ou ontem, nos prende, irmãos, essas coisas começam a nos tirar do foco do Senhor. Nós perdemos um negócio que a gente chamava de primeiro amor. Quantos ministérios foram enterrados, irmãos? Quantos talentos foram deixados de lado por causa de uma coisa que nós deixamos escapar pelo vão dos dedos, que é o nosso primeiro amor. E aí o que se encontra na internet, o que se encontra onde você vê, o que se encontra onde você vai tomar um café, alguma coisa, são pessoas frustradas com a igreja. É aquela esperança que se foi, não existe mais esperança em Deus. Porque tudo que era de Deus foi abandonado para que nós possamos cuidar da nossa vida. Pastor, é errado? Negativo. O errado é a gente deixar 100% de lado. Então as coisas vão desandando, a gente vai entregando as coisas do Senhor, as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, a gente vai deixando de lado, e aí a gente entra em um dado aqui, que o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Entre duas coisas interessantes, a mesma quantidade que é 40 milhões de evangélicos, é a mesma quantidade de pessoas que já foram de alguma igreja e saíram, que são os famosos soldados feridos ou desviados. E por isso que eu pergunto, irmão, nós estamos aqui, talvez a gente foi na onda, no momento, naquele calor, e amanhã é um ambiente totalmente diferente no nosso trabalho. O que nós vamos fazer com o que a gente recebe aqui a cada domingo? Se é que nós recebemos, porque talvez o meu altar está totalmente quebrado, talvez a minha essência já se foi, talvez o meu altar está totalmente profanado com aquilo que Deus, até mesmo com coisas que Deus me entregou. Eu ouvi uma frase essa semana e eu quero compartilhar com vocês. A igreja precisa ser igual a pipoca, colocada em um óleo, aquele óleo esquenta, somente daquela forma ela pula e é enxergado o que tem por dentro. O que isso quer dizer, irmãos? Nós precisamos nos entregar ao fogo de Deus. Você precisa, irmão, nesses dias, eu e você, não é só você, eu também, a hora onde nós chegarmos, mas as pessoas entenderem que ali existe um altar restaurado, existe adoração, porque onde não tem altar não tem adoração. Onde não tem um altar restaurado no Senhor, não existe fogo queimando. Se você pegar o Velho Testamento, é totalmente cheio de altares. Aconteceu alguma coisa, vamos fazer um altar, edifica um altar. Nós precisamos entender, irmãos, que onde não há um altar restaurado não existe fogo. Onde não existe uma vida com o Evangelho, com uma vida no Senhor genuína, Ele não vai derramar suas bênçãos. Por quê? Porque Deus não é inconsequente. Ele é fiel à sua palavra. Então é necessário que nesses dias, para a gente volte à nossa essência, a gente possa restaurar os nossos altares.
Gênesis 1, 26, não precisa abrir não, só anote. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Repita comigo: nossa imagem e semelhança. Por que ele fala nossa? Não é um só, são 3 em 1. Trindade. Em Gênesis 2, verso 7, tem algo que para mim é extraordinário. Para você também pode ser, para você deveria ser, para mim também. Olha só: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Fôlego de vida, essência. Quem é a nossa essência, irmãos? E nós precisamos entender isso aqui. Quando você lê isso aqui, você entende algo que já circulou por aí, mas é muito de se pensar. Se você pega um peixe que foi criado para água, você tira ele da água, o que acontece? O peixe morre. Na terra ele morre. Se você pega uma árvore que é da terra e você arrancar ele e põe na água, o que acontece? Ela se vai, ela morre. Aí você pega um homem que tem o fôlego de vida do Senhor no seu pulmão, você tira ele de Deus, o homem morre. Quando Adão pecou, houve-se um enorme, gigantesco processo, onde você lê toda a Bíblia de Gênesis até Mateus, onde você enxerga um longo processo para que uma coisa aconteça. Venha o segundo Adão, um homem que nasceu de uma mulher virgem, totalmente sem mácula, e resgate eu e você. Quando isso acontece, quando ele fala assim: aqui entrego o meu espírito por você, por você, por você, e ele abaixa a cabeça, quando ele morre, o véu se rasga. O enorme projeto de Deus para te ter de volta acontece. Pastor Marcos trouxe aqui uma história sobre o tabernáculo. Não era qualquer véu, não era uma cortina que tem em casa, era muito pesado. Era que naquele tempo, se você analisar lá em Levíticos, você vai ver que era retorcido o negócio, era dobrado. Não era qualquer véu, irmãos. Esse véu se rasga. Tamanha a vontade que o Criador tem de estar comigo, com você. Mas, irmãos, Ele não vai habitar, o Espírito Santo não habita em altar quebrado. Ele não habita onde há adoração mista. Hoje eu adoro ao Senhor, amanhã eu adoro o bailão. Nada contra, irmãos, pelo amor de Deus. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. É aquele ânimo dobre que a gente lê em Tiago. Mas aí domingo a gente aparece, a gente vem orar e Deus derrame a sua Shekinah. Irmãos, é algo muito injusto. É muito injusto. Mas o que eu penso? Olha só, todo esse projeto do Senhor, de Adão até Jesus, para estar conosco. Em todo momento ele vem insistindo, ele coloca um rei. Aí o rei não quer, ele faz tudo o que era errado aos olhos do Senhor, e vem outro rei, até que chega Davi, mas os filhos dele não continuaram, e vai aquele negócio todo, até que dá certo, chega lá, Jesus paga esse preço. Olha só, irmão. Se a gente lê a Bíblia com esses olhos apaixonados, vai vir tanta verdade. Aí você enxerga lá em Salmos capítulo, meu Deus, 25, 14, é isso? Salmos 25, 14, que diz assim, ó, algo extremamente para os dias atuais. Vamos lá? Está preparado? O temor do Senhor é para aqueles que o temem. Tem mais: ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Desculpa, irmãos, não é o temor do Senhor, é o segredo. Vamos de novo? Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Quando eu errar assim, você pode jogar um chinelo aqui, tá? O temor do Senhor, desculpa, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu falei que hoje de manhã, vamos pegar um homem mais rico do mundo. Quem é que gostaria de ter 1 hora com Bill Gates? De verdade, levante sua mão. Jeff Bezos. O Jobs já morreu, né?
Esse eu queria. E aí, aí a gente dá, poxa, se tivesse uma oportunidade, se alguém ligasse para mim e falasse assim, olha, você tem uma reunião marcada lá em Nova York com o Bill Gates, eu ia fazer alguma coisa para a gente estar lá. Poxa, é o Bill Gates. Mas irmão, tem um ser, existe alguém que está conosco que é muito maior que esse cara. Irmão, ele é aquele que criou o leite materno, dá para entender? Se você já acompanhou a ultrassom do seu filho, você não entende as coisas. O médico aqui está, eu falei, meu Deus, não estou vendo nada. E aí a pessoa, o ser, o nosso pai que criou tudo aquilo, diz assim para você, cara, os meus segredos estão disponíveis para vocês. Mas ele diz que é para aqueles que o temem, e quem teme ao Senhor não deixa um altar derrubado. Quem teme ao Senhor não sobe no altar para profaná-lo. Quem teme ao Senhor não tem um altar profanado, que é o nosso coração. Altar, coração, essência. É tão sério, irmãos, que tem um sacerdote na Bíblia chamado Eli. Ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Esses caras iam lá fazer o que queriam com a oferta. Iam lá no holocausto, iam lá no altar, pegavam a gordura, a melhor parte da carne, roubavam lá. E as pessoas falavam assim para o sacerdote, olha, seus filhos estão indo contra aquilo que é pregado, seus filhos estão fazendo coisas erradas. O sacerdote não tomou providência. E aí a palavra do Senhor para ele é assim, olha só, a importância de um altar, de a gente ter isso restaurado dentro de nós. O altar restaurado também quer dizer uma reverência ao Senhor. Ele diz assim para esse sacerdote, olha, eu falei que você e toda a sua geração futura andaria nos meus caminhos. Vocês iam passar de um para o outro esse sacerdócio. Mas agora, longe de mim fazer tal coisa, sabe por quê? Aí vem a palavra final, aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. O que isso quer dizer? Cara, se a gente não trata o Senhor com honra, se a gente não tem mais reverência na casa de Deus, se tudo se tornou religiosidade, irmão, nós temos que tomar cuidado para uma flechada dessa não nos acertar. Porque ele não diz assim, Eli, você não me honra, não, ele diz assim, aos. Quando ele diz aos, ele está englobando todo mundo que viria. Por isso que é necessário nesses dias a gente retornar à nossa essência, retornar aos nossos altares, reedificar os nossos altares, consertar. Eu queria ler a história aqui, mas é muito grande a história de Elias. Quero ler um texto em Isaías 42, verso 8, onde vai mostrar que o Senhor, Ele não divide de glória com ninguém, amém? Vai anotando esses textos, depois você estuda em casa. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Talvez a sua essência se foi porque o seu altar se corrompeu. Coisas foram tomando conta do lugar de Deus no nosso coração, e a essência se foi. Não existe mais fogo do Senhor. Quando existe, tudo é estranho. Por exemplo, se alguém vier entrar nessa igreja e for curado de uma paralisia, irmão, nós vamos nos assustar, sim ou não? Por quê? Deveria? A gente não ora para isso? Tem uma história de uma menina que estava indo na igreja, estava no sertão, estava orando muitos anos para a chuva. Muitos dias para a chuva, perdão. E acontece que no último dia da campanha, só uma menininha, uma criança foi de guarda-chuva. E aí a igreja começa a dar risada, a menina, que bonitinha. Tipo assim, ela acredita que nós estamos orando. E choveu. Nós precisamos restaurar os nossos altares nesses dias. A sociedade, irmãos, aí fora está precisando do nosso auxílio em relação a isso, do nosso fogo queimando. Eles querem chegar perto de nós, colocar a mão e falar, você é quente. Não, cara, vem aqui, vou te apresentar o Jesus. Não, irmãos, a gente começa a se preocupar com coisas cotidianas em relação às outras pessoas. Eu estou em um tempo, meu irmão, que eu não duvido de mais nada, tanto do bem quanto do mal. Eu não duvido de mais nada do que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, e eu vou falar de mim. Como nunca, irmãos, eu tenho entendido a autoridade que Deus tem entregado nas nossas mãos. Eu estou ministrando isso na vida da minha esposa. Então não duvido de mais nada.
Mas também não duvido de mais nada que vai acontecer em relação a pessoas, em relação a coisas, porque, irmãos, o diabo ele está ao derredor. Quando a Bíblia fala assim, olha, ele está ao derredor, buscando quem possa tragar, entenda, ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor acampando ao seu redor, ao redor de você. Se você teme ele está ali. Mas quando o altar se quebra, irmão, as coisas se vão, nós deixamos de lado, ele consegue penetrar, aí começa a jogar dardos inflamáveis. E então é necessário que a igreja entenda. Isso aqui, ó, Isaías 42 vai falar da adoração mista, onde eu adoro só o Senhor pela metade, a outra metade não. Então o meu altar começa a ser corrompido, ele não divide glória com ninguém. Eu estava lendo um livro, e ele fala sobre os usurpadores da glória de Deus, aquelas pessoas que querem estar à frente, ou fazer alguma coisa, somente para ser acalentado pelas pessoas. Ele fala que essa pessoa está se prostituindo com a noiva que Jesus deixou para ele cuidar. Então, se o que eu faço para o Senhor, se eu tento mostrar serviço, para mostrar algo para as pessoas, se eu quiser o tapinha nas costas, sabe o que acontece? Eu estou bajulando, eu estou querendo um carinho de uma noiva que não é minha, a noiva é do noivo. Então, o meu papel como amigo do noivo é preparar a noiva para o noivo. Mas só entende isso quem tem um altar restaurado, adoração, fogo diário. Amém? Amém? Você foi criado pelo Senhor, meu irmão. Chega da teoria da evolução. Chega desse negócio. Poxa, você é armínio, você é... Meu irmão, nós somos de Jesus. Ah, mas você... Para! Meu Deus! É tempo de nós restaurarmos os nossos altares. É tempo da gente chegar na igreja. Ah, mas aquela ali, ó, é assembleiana, ó, porque chegou e orou antes do culto. É crente, meu irmão. Domingo passado, aquela canção, eu venho me derramar. Ninguém se derrama assim, ó. Você joga, meu irmão. Isso é característica de um altar restaurado. Poxa, eu estou com dor de cabeça. Vem aqui, meu irmão. Taca-lhe a mão na cabeça e ora. Ei, meu irmão, quando isso vai acontecer? Eu sonho com a iPray aqui que vai emendar até domingo na hora do almoço. Se a gente tentar subir aqui, vai rachar no meio esse altar. Não, para. Teoria da evolução, meu irmão, está por fora. Um dia, né, tinha um cara conversando com o professor falando sobre a teoria da evolução, defendendo aquele negócio. Não, o homem veio do macaco, sim. Aí um menino se levantou e falou assim, é verdade, o senhor se parece mesmo com o macaco. Achou ruim? Não, porque o homem veio do macaco, porque os estudos indicam. Aí levantou um corajoso, né, um Davizinho lá, e deu uma pedrada bem na fuça do gigante. O senhor parece mesmo com o macaco, professor. Mandou o guri para a diretoria? É doido? Não, meu irmão, teoria da criação. Nós somos criados, nós somos planejados. Amém? Restauração de altares. O texto base eu quero ler com vocês aqui, para não ficar só nas minhas palavras, mas algo muito interessante que aconteceu com Elias, 1 Reis capítulo 18. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha, e disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa é a história de Elias, onde ele se encontra com 450 sacerdotes de Baal, mais alguns lá de Aserá, pessoas que se desviaram do caminho, pessoas que jogaram o altar fora, pessoas que se desviaram do Deus de Israel, servindo a outros deuses, servindo ao Deus Baal, isso. E usa uma frase assim: somente eu fiquei de pé. Ele fez algo muito sábio nesse momento, antes dele implorar ao Senhor, antes dele pedir ao Senhor o fogo do céu. Ele restaura o altar, porque se o altar não fosse restaurado, não haveria fogo. Se o altar não fosse restaurado, não haveria fogo, não haveria adoração. Nós precisamos nesses dias, se nós quisermos fogo nas nossas vidas, se nós quisermos sermos cheios do Espírito Santo, é necessário restaurar o altar. E restaurar o altar dá trabalho. Tem que tirar coisas do coração, tem que refazer toda uma vida, ou parte dela. E isso aqui faz com que as pessoas que estavam ali enxerguem que somente o Senhor é Deus. Aleluia, chuva, yes, veio o regal que está sendo plantado, amém? E olha só, eu lembro de algumas mensagens que eu assistia quando criança, que me arrepiavam porque eu tinha medo, mas uma delas é de um cara chamado Josué Irion. Não sei se é vivo ainda, não sei se prega ainda, mas esse cara é bruto. E numa das mensagens ele mostra, não sei se foi uma mensagem ou foi um panfleto que eu li, mas ele mostra que ele estava um dia em uma cidade americana e estava tendo uma convenção de bruxas para que a filha da bruxa principal fosse ressuscitada. E uma voz dentro dele: vai lá, convenção de bruxa, meu irmão, tipo isso aqui, ó. E ele chega, ele desce a rampa e ora pela menina, e a menina ressuscita. Eu não sei agora se todos ou uma parte deles se dobram e falam assim: ei, eu quero isso. Mas irmãos, essas coisas estão disponíveis para nós. Jesus nos disse isso: nós vamos fazer milagres maiores do que eu fiz. E por que não está acontecendo? Aonde está o fogo da igreja? Aonde estão as coisas loucas dessa terra? Onde estão as coisas loucas que Deus nos deu para confundir os sábios? Somente a igreja tem esse poder de ir contra a ciência, de ir contra a medicina, de ir contra palavras de maldição dos pais. Mas é somente uma igreja também que anda no caminho correto, que é cheia do Espírito Santo. Aí você enxerga algo assim: poxa, a vida é tão legal. Você vê a história de José. Uau, que louco, o cara foi lá e não matou os irmãos, eu matava um por um. Tem que entrar dentro da Bíblia. Não, poxa vida, Daniel, uau, que história legal. Mas está disponível para nós, mas talvez a gente tenha que entrar na cova. Poxa vida, aqueles 3 lá, olha só, entraram na fornalha e não se queimaram. E aí o rei viu um outro ser lá dentro que tinha aparência dos deuses, dos filhos dos deuses. É ou não é uma história interessante, meu irmão? É ou não é uma história que vai te motivar e me motiva? Aí a gente cria jargões, né? Poxa, Deus vai te salvar na fornalha, não da fornalha. Mas nós precisamos, irmão, antes de entrar na fornalha, antes de entender qualquer coisa, antes de pedir ao Senhor que nós sejamos avivalistas, nós precisamos ter o altar restaurado, nós precisamos ter uma essência do Senhor. Somente isso vai garantir coisas grandes em Deus, grandes milagres, de grandes proporções. E a gente não entende por que, irmãos, que Deus não responde, às vezes. A gente não entende. Cheio de ódio, cheio de combinações erradas.
E o que a gente mais lê na internet hoje é assim: Deus não vai agir contra uma pessoa que você tem raiva só porque você está com raiva dela. O Deus que eu tenho é o mesmo Deus dela. Eu começo a orar: Deus, queima a Tainá, Jesus. Não, que ela caia da moto e se arrebente. Irmão, eu acho que não acontece. Olhares tortuosos, irmãos, e isso não tem fogo. E se tiver fogo, é um fogo estranho. Eu te incentivo, irmãos, você a analisar todas as palavras que saem do altar, sabia? Principalmente a minha. Comece a pensar que você precisa disso. É a tua vida que está em jogo. Agora, se eu falar de mim aqui, eu vou encher, eu vou vender o meu peixe, né? Mas olha só, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o preço que eu tenho pago, eu sei. Muitas coisas nem ela sabe, mas eu sei. Agora, ainda assim eu te incentivo. Poxa, e se eu falei algo errado, irmãos, me perdoe, depois a gente conversa. Amém? É necessário. Se você quiser viver as promessas do Senhor para a sua vida, se você quiser entender os segredos do Senhor, que deve ser algo assim, né? É algo sensacional. Mas quanto mais você se aprofunda, mais Ele derrama. Quanto mais você se aprofunda, mais Ele derrama. Então, irmão, o que tem tirado o teu foco? Não perca o foco por besteira. É por isso que eu falo assim: eu não duvido de mais nada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero andar em Deus. Eu quero andar em Deus, eu quero andar em Deus, eu quero... Igreja, vai e Deus vem com seu fogo. É minha oração todos os domingos, minha oração toda terça, minha oração toda quarta, toda quinta. Muitas vezes eu não vou na cela fazer supervisão, mas eu estou lá no meu quarto, intercedendo por cada um que abriu a sua casa, por cada um que lidera, porque eu sei o preço que é pago por cada um deles. Estou com as mãos erguidas. Tem dia que até a Lívia ajuda a segurar a mãozinha para cima. Mas nós precisamos restaurar os nossos altares. Um altar restaurado vai trazer a tua essência de volta. Olha uma receita sensacional. Você quer prosperar, meu irmão? Sim ou não? Quer viver coisas em Deus extraordinárias? Sim ou não? Quer ver os seus filhos crescerem no caminho do Senhor de forma sensacional? Sim ou não? Tem que ser assim, porque os seus filhos são flecha na mão do Senhor. Não tenha medo de esticar o braço o máximo possível e soltar não, porque vai longe. Eu quero falar de mais uma história. Josué capítulo 7, isso está no meu coração faz alguns dias. O poder que uma pessoa tem, irmãos, de quebrar todo um exército. Josué era um grande líder, mas teve um cara que foi desleal, chamado Acã. Esse cara pegou coisas que o Senhor falou para não pegar. Vamos crer que são ídolos. Algumas versões trazem ídolos. Olha só. E aí Josué ia mandar um exército para uma cidade chamada Ai. O que aconteceu? Veio um comando assim: não manda todo mundo não. Por quê? Porque são poucas as pessoas que estão lá. Eles vão dar conta. 3.000 homens, uns 3.000 homens foram colocados para correr. Porque um homem chamado Acã estava fazendo coisa errada. Estava com o altar profanado, com ídolos e coisas que não eram para ser segurados. Está vendo o que eu posso fazer com todo esse exército aqui? Negativo. Deus vai mostrar. É tempo de conserto, mas para ter conserto tem que ter palavra desse nível. Que você possa nesses dias entender o que o pastor está falando em restaurar os seus altares. Eu restaurar os meus altares. E aí, meu irmão, a gente vai ver o negócio pegar fogo. Já está começando. Já está começando. Já está começando. Tem dia que o mais normal que vai andar no teto. Você diz amém, não duvida não. Amós capítulo 5, queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler esse texto aqui e já vamos encerrar com isso. Amós capítulo 5, verso 18, irmão, depois se você puder ler isso na sua casa, vai falar sobre sacrifícios que foram rejeitados. O profeta traz isso para toda uma igreja. Olha só, irmão, o perigo disso aqui. Uma igreja que deixou as coisas
materiais, as coisas pessoais tomarem conta de algo que era do Senhor. Diz assim, ó: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e desse de cara com um urso. Como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. E esse dia está próximo, amém? Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Olha a palavra que veio do Senhor através de um profeta: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Cultos, o que é festa religiosa? Culto sem a presença de Deus, culto feito na força do braço. É perigoso. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, que valia muito. Isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Aqui ele está falando de um altar corrompido, um povo que perdeu a essência, onde tudo incomodava, onde tudo não era de Deus, tudo virou religiosidade. Meu irmão, afaste-se disso, amém? Quando acontecer um mover na igreja, só entra na onda, faz um jacarezinho, mergulha. E grandes coisas o Senhor tem para nós, amém? Agora, a receita que eu falei agora há pouco, que é a receita para você prosperar em tudo, para você ser um grande homem, uma mulher de Deus, para você ir para frente no seu ministério, sabe o que é? Provérbios 16, verso 3, consagre tudo o que fizer ao Senhor, e você será bem sucedido. Irmão, é tempo de você reacender a chama que há em ti, que houve em ti. Se essa chama está se apagando, coloca mais lenha nela hoje, não deixa para amanhã não, que ela pode se apagar. Coloca mais lenha hoje, amém? Se apagou, se você era um ministro no altar, se você era um grande líder de célula, se isso se apagou, isso vai ser reativado nesse dia. Nós cremos e por isso nós falamos. Lucas capítulo 12, verso 49. Vem Jesus, irmãos, e fala assim: o que eu mais queria era encontrar altares aqui fumegantes. O que eu mais queria, o meu desejo era encontrar uma igreja fumegante. Sabe por que ele diz assim, ó: eu vim trazer fogo sobre a terra, quem me dera se ela já estivesse queimando. Sabe para quem que é isso? É para nós que deixamos o fogo se apagar. É para nós que deixamos o primeiro amor ir embora. Que você retome isso hoje, amém, irmão? Toca o barco aí, Alisson, vai tocando o barco aí. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, eu vou encerrar com isso aqui. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar. Ei, irmão, é tempo de reativação, amém? Entre nesse ambiente comigo, amém? Vamos lá, você que deseja isso, comece a orar em línguas. Você que deseja o batismo no Espírito Santo, não se preocupe, meu irmão, que já estou encerrando. Jamais faltará fogo no altar. Sempre houve em toda a história um cara que levou essa chama, chegou até hoje. Sempre houve um guerreiro. Tem a história de um cara chamado Jotão. Meu Deus, quantas histórias. A Bíblia é muito sensacional, meu irmão, devore ela. O irmão dele veio e matou os irmãos, cerca de 70 irmãos. Não sei se foi 69 ou 70. Por quê? Porque para que ele ficasse com a linhagem do reino. Ele esqueceu de um, meu irmão, chamado Jotão. E Deus criou esse menino no fogo, na presença dele. Esse menino vem, e esse cara que matou, não lembro o nome dele agora, mas ele foi esmagado por uma pedra. E Jotão vem forte, valente, porque o fogo do Espírito estava com ele. Esse fogo está sobre você nessa noite. Restaure o seu altar, volte à essência, aquilo que é básico. Volte a trabalhar para o Senhor. Volte a ter os seus TSDs, que saía fogo pela janela. Volte, meu irmão, é tempo de voltar. É tempo de reencontrar aquele trilho que se fechou. E Deus quer isso, porque Ele faz todo esse processo para ter a gente de volta. O véu se rasgou, todos somos sacerdotes hoje. Todos temos livre acesso a Deus.
Ei, meu irmão, eu não sei de você, mas isso aqui me enche por dentro. Alguns receberão flechas essa noite, outros receberão escudos, outros receberão lanças, outros catapulta, outros escudos, irmão. Não é para você ferir o teu irmão que está do lado, é para você livrar ele da outra turma que está do lado de lá. Olha uma flecha, ei, aquele negócio de filme assim, aí um olha para o outro e faz assim, ó, e espada para todo lado, irmãos, isso é uma guerra. Ei, se encha do Espírito Santo, vamos lá, levante a sua voz, coloque suas mãos no seu coração, entre nesse ambiente, vamos lá.